Boa noite, doutores. Boa noite, doutoras. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula de Direito Penal. Vocês estão me ouvindo bem? Boa noite, professor. Perfeitamente. Maravilha, então, Camila, muito obrigado. Pessoal, aproveitando aqui a oportunidade, a Camila já tinha me questionado, veio falar comigo. O nosso trabalho de Direito Penal será aí nos mesmos moldes, tá? Dos trabalhos que nós estamos aplicando, e eu encaminho ainda essa semana o link para que vocês possam lá responder o questionário, tá bom? Então, nós vamos seguir o mesmo padrão de trabalhos, né? As questões aí dissertativas e a prova as questões objetivas. Então, até o final dessa semana, início da semana que vem, eu já encaminho aí para a Camila o link do trabalho, tá bom? E aí, qualquer dúvida, vocês podem sempre entrar em contato comigo, eu estou sempre à disposição de vocês. A proposta nossa para hoje é que nós possamos aí terminar, então, o nosso conteúdo programático nos termos do nosso plano de ensino, né? E hoje, então, nós vamos falar aí de algo diferente daquilo que nós estamos falando, né, durante esse semestre. Né? Nós falamos dos crimes praticados por funcionários públicos contra a administração em geral e agora vamos falar dos crimes praticados por particulares contra a administração em geral. Né? Nós já vimos anteriormente que é possível que haja o concurso de agentes na prática de crimes contra a administração pública. Então, era possível, nos estudos anteriores, que o particular concorresse para com o funcionário público, e hoje vamos falar de forma específica de quando o particular, então, age, né, pratica aí o ilícito contra a administração pública. Então, esse é o objeto do nosso estudo. Então, a partir de hoje, né, ou melhor, hoje, vamos ver se nós conseguimos terminar esse conteúdo, nós vamos tratar aí do capítulo 2, do título 11, da parte especial, onde então trata aí dos crimes praticados por particular contra a administração em geral, né, trazendo aí o estudo sobre a usurpação de função pública, de resistência, desobediência, desacato, tráfico de influência, corrupção ativa, descaminho, contrabando, impedimento, perturbação ou fraude de concorrência, inutilização de edital ou de sinal, subtração ou inutilização de livro ou de documento e sonegação de contribuição previdenciária. Então, aí vocês vão ver que são muitos tópicos, mas são tópicos bastante simples de compreensão, né? E nós já acabamos até, num momento ou outro, nós até já tocamos no assunto sobre esses tipos penais, quando, por exemplo, eu já expliquei aqui a diferença entre contrabando e descaminho. Então, nós já temos como objetivo o estudo de alguns temas. Alguns temas já foram falados aqui e nós, então, quanto a esses, vamos aí devidamente reforçar e quanto aos demais, nós falaremos de uma forma mais específica. Um outro aspecto nós vamos também tratar aqui sobre essa conduta, então, quando o particular age contra a administração. Né? Falando de forma mais específica, o primeiro crime aí em estudo é o crime de usurpar o exercício de função pública. Né? Crime de usurpação de função pública está previsto ali, então, no artigo 328, que diz usurpar o exercício de função pública, pena de detenção de 3 meses a 2 anos e multa. E lógico, né, nós temos já uma figura qualificada. Se do fato a gente ofere vantagem, reclusão de 2 a 5 anos. Né? O que é usurpar? Usurpar significa apossar-se, tomar algo sem direito, exercício irregular. A conduta incriminada aqui, né, a usurpação, é necessário que o agente efetivamente pratique atos inerentes à função pública, qualquer que seja ela, remunerada ou não, permanente ou transitória. Né? Hoje eu vi, passando pelo Instagram, eu vi uma matéria que dizia que moça finge que é policial para trazer aí, para gerar orgulho para a família. Né? Então, esse é um fato que seria usurpação pública? Não, né? Porque se ela só fingiu que estava ali ocupando um cargo público para a família, né, em tese, não há que se falar
não há que se observar a prática exclusiva de ato público, né? Então não seria essa hipótese. Nós até podemos pensar que seria ali uma falsidade ideológica, tudo bem, mas não se enquadraria aqui no tipo penal do artigo 328, né? Nesse momento e sobre essa análise aqui, da qual nós estamos observando, né, cito aqui, trago a jurisprudência do STJ para que nós possamos verificar exatamente o que significa isso, né? Se o réu se apresenta em batalhão de polícia militar, envergando o uniforme preto assemelhado aos dos integrantes do BOP, com a tarja de coronel e crachá da Secretaria de Segurança Pública do Estado do Rio de Janeiro, com o intuito deliberado de comandar a operação policial militar, uma blitz, sem possuir autoridade para tanto, sua conduta se amolda à usurpação de função policial militar ou civil do Estado, e não à de oficial do Exército, já que o policiamento preventivo e repressivo nas ruas cabe a tais policiais. Então, tem que ser muito louco, né? Deve ter aí, não deve ter passado no exame de insanidade mental, vestir um uniforme do BOP, ir para o batalhão do BOP, né, para comandar, na condição ali, deixa eu só confirmar a patente de coronel, né? Tem que ser muito doido, tem que ser muito maluco para fazer um negócio desse, né? Com certeza ele não vai ser punido, com certeza a ele vai ser aplicado a medida de segurança, né? E na modalidade qualificada, conforme nós já vimos lá no parágrafo único, caso ele obtenha algum tipo de vantagem, ainda assim terá então a sua pena majorada nos termos aí do parágrafo único do artigo 328. Então, nós temos essas características aí a serem analisadas sobre o aspecto do crime contido aí no artigo 328. Vamos passar aí para o artigo 329, vamos falar sobre a resistência, né? Olha só, pessoal, são todas condutas que na prática, num momento ou no outro, nós já vimos, nós já ouvimos, né? Ah, a pessoa foi presa porque resistiu a uma ordem. É isso que nós estamos falando, né? O artigo 329, ele trata exatamente de opor-se à execução de um ato legal, mediante violência ou ameaça a funcionário competente para executá-lo ou a quem esteja prestando auxílio. Detenção de 2 meses a 2 anos. Né? Parágrafo 1º. Se o ato em razão da resistência não se executa, aumenta-se a pena de 1 a 3. E as penas deste artigo são aplicadas sem prejuízo da correspondente violência. Então, além de impedir, né, de opor-se, ali, de resistir a que o funcionário público pratique o seu ato, né, de obrigação, essa resistência ela vem ali associada a uma violência ou a uma grave ameaça a este funcionário competente para lhe executar ali, né, o serviço que esteja prestando. Então, pode ser resistência à prisão, pode ser resistência, por exemplo, a um oficial de justiça. E aqui a fala contra a administração pública. Vamos pensar diferente, né? Vamos pensar que a energia é prestada por uma empresa pública, ou a água, por exemplo, do seu município é de uma empresa municipal, né? Empresa de tratamento e saneamento municipal. E aí o funcionário dessa empresa vai lá para cortar a água, ou vai lá para medir, para fazer a medição do consumo, e o particular o impede. Isso é resistência, né? Execução de um ato legal, ou seja, o ato legal é a obrigação que ele tem de cumprir aquela demanda, né? O que nós vemos aí de forma mais comum seria a resistência à prisão. É dada uma ordem de prisão, a pessoa resiste e acaba agredindo, acaba ofendendo a integridade física do indivíduo. Então, além do crime da qual ela tenha praticado, responderá pela resistência e, caso em razão da resistência gere aí violência, danos à estrutura do funcionário, também responderá. Então, percebam como a situação pode, logicamente, aí, né, se agravar. Então, a conduta aqui incriminada, conforme nós já vimos, é essa, né? De opor-se à execução de um ato legal mediante violência ou ameaça. Importante dizer, pessoal, aqui não fala grave ameaça, tá bom? Então, só aqui reforçando, fala ameaça, não fala nem grave, nem precisa ser uma grave ameaça, somente uma ameaça. É importante dizer que a vítima é o funcionário público, porque ele ali representa o Estado no exercício da sua função, né?
Deve haver, portanto, emprego de violência e de ameaça. Tá? Aqui é importante dizer, porque no texto legal, quando nós fazemos aqui a interpretação, ele coloca o ou, né? E na melhor interpretação da doutrina, ela vem dizer que deve haver tanto a violência e a ameaça, né? Deve ser direcionada ao funcionário público que esteja executando o ato a quem lhe preste auxílio. Então pode ser também, por exemplo, um particular ou uma outra pessoa de uma empresa concessionária que esteja ali junto com o funcionário público. Resistência passiva, por outro lado, não configura o crime em estudo que exige violência ou ameaça, né? Ou ato que o agente deva cumprir por ordem legal, conforme o ordenamento jurídico. Então, a resistência tem que ser ativa por meio de uma ação, né? Se a pessoa simplesmente não colabora, não significa aqui o crime de resistência. A resistência é uma conduta ativa, e essa conduta ativa contra o funcionário ou quem lhe auxilie, ela deve estar baseada em violência ou ameaça, sempre direcionada aí ao funcionário ou a quem o auxilie, né? Então, sempre uma conduta ativa. Aqui não existe o crime de resistência, por exemplo, na modalidade omissiva. Só existe o crime de resistência na modalidade comissiva. Quanto à modalidade qualificada, nós já vimos que na primeira hipótese, quando o ato não se executar, ou seja, a violência ou ameaça é capaz de impedir a prática do ato, né? E ainda aqui nós temos no parágrafo 2º a possibilidade da pessoa também responder ali pelas consequências da violência, ou seja, pela lesão corporal que pode aí resultar da prática desta violência. Então, o parágrafo 1º seria a primeira modalidade qualificada, né, pela a impossibilidade da execução do ato. O parágrafo 2º quer dizer que, além de responder pelo crime de resistência, né, que pode ser simples ou qualificado, ainda poderá ali existir a responsabilidade pela lesão corporal praticada contra o funcionário público ou quem o auxilie. Próximo crime, artigo 330, desobediência. Aqui é diferente, olha só. A resistência é opor-se à ordem. Desobediência, desobedecer à ordem legal de funcionário público. Né? André, ela é mais simples? Ela é mais simples. É um crime mais leve do que o anterior? É um crime mais leve. Desobedecer é diferente de resistir. Resistir é agir contra, né? Desobedecer, aqui sim, nós estamos falando de um crime omissivo. A pessoa, de fato, não acata a ordem, né? Se recusa ao atendimento de um comando. Então, aqui, o que se observa seria essa inação, seria essa conduta negativa aqui do indivíduo. Então, a conduta incriminada é desobedecer uma ordem legal de funcionário público, né? Essa ordem é emitida pelo funcionário público de forma específica para o agente, que deve ser obrigado a atender essa ordem. Então, ou seja, aqui também a ordem deve ser dada à pessoa correta, né? Se o funcionário público der uma ordem à pessoa errada, não há que se aqui responsabilizar o indivíduo. Um outro aspecto que nós devemos aqui observar: se houver cominação de sanção civil ou administrativa sem previsão de configuração de crime, o fato é atípico, segundo o entendimento majoritário. Então, se houver cominação de sanção civil ou administrativa, não há que se falar na prática do ilícito. Exemplo, né? Não se configura o delito caso exista uma sanção específica para o caso de descumprimento ou de ordem pelo seu destinatário, né? O Nilo Batista, aí na sua doutrina, ele diz que não possuiria fundamento legislativo, sendo incidência direta do princípio da subsidiariedade, ou seja, né, o corolário da intervenção mínima. Deste modo, a doutrina e a jurisprudência passam a limitar o alcance do ius puniente, né, do direito de punir, em uma interpretação que dele reputa contra a lei. Então, só será crime se não houver uma sanção civil ou administrativa contra essa omissão, contra essa desordem, né? Ou seja, agir contra a ordem ou não acatar a ordem do funcionário público.
É um crime, de acordo com a sua classificação, é um crime comum, por não exigir qualidade específica do sujeito, até porque nós estamos estudando aqui agora, né, os crimes praticados pelos particulares. É logicamente um crime doloso, né, e previsão aí, sem previsão de modalidade culposa, não tem como a pessoa descumprir uma ordem sem querer. É formal, porque independe da consumação, é simplesmente não agir, né? E é plurissubsistente, já que é uma conduta que admite o seu fracionamento, né? Ou seja, aí, então, se é um crime plurissubsistente, da mesma forma, né, admite aí a tentativa, né? Como eu já disse, é um crime, então, que é praticado pela conduta omissiva. Crime de desacato. Então, é uma outra modalidade, né? Ou seja, nós já vimos aí a resistência, nós já vimos o descumprimento, né? Tá aqui no crime, né? Que é a desobediência, e agora o desacato. O desacato é algo mais particular, né? O desacato, ele surge sobre a questão peculiar e particular da honra subjetiva do indivíduo, em razão, logicamente aqui, da conduta pública exercida, né? Então, o artigo 331, ele vem dizer que desacatar funcionário público no exercício da função ou em razão dela. Então, é importante, né? No exercício ou em razão dela. E diz que a pena é de 6 meses a 2 anos ou multa, né? O que é que significa, então, desacatar? Desacatar significa humilhar, desprestigiar, ofender, né? Afronta, menoscabrar, né, achincalhar. Ou seja, a conduta aqui é desacatar funcionário público, como eu já disse, no exercício de função pública ou em razão dela. Então, essa humilhação ao funcionário público, ela deve estar diretamente ligada aí ao cargo público que ele exerce ou em razão deste cargo público, né? Então, essa é aqui o grande objetivo. Esse desacatar, essa ofensa, né, esse desprestígio, essa humilhação ao funcionário público, né, é muito comum acontecer também, né? É algo bastante próprio. Então, a humilhação do funcionário deve se dar no exercício da função ou em razão dela. Por exemplo, chamar um delegado de funcionário corrupto, mesmo que ele esteja em um restaurante. Exige-se, portanto, o chamado nexo funcional, ou seja, de que a ofensa seja propter officium, ou seja, em razão do ofício, né? Em razão da atividade pública ocupada por aquela pessoa. Dentre a classificação deste crime, ele é um crime comum, né? Além disso, ele é um crime doloso. Ademais, existe ali, né, a forma majoritária, majoritária, né, da doutrina entende aí que é um crime plurissubsistente. Isso fica meio complexo, né, por mais que exista doutrina que pense em contrário, ou seja, que ele seria unissubsistente. Ou você desacata ou não desacata. Mas aqui, havendo a possibilidade do desacato ser na forma escrita, então poderia aí haver uma forma fracionada na prática dessa conduta. Então precisa analisar bastante o caso concreto para que nós possamos saber se aquela conduta em específico, se ela admite tentativa ou não, né? É um crime formal, porque não é necessário que cause nenhum dano específico, a simples conduta por si só já configuraria como praticado aí a prática do crime, né? É necessária a presença do funcionário, que falar pelas costas, né? Nós estaríamos diante daqueles crimes comuns contra a honra, né? Aqui, para que haja esse crime contra o funcionário público, digamos que tem que ser dito, essa prática do desacato deve ser realizada na presença do funcionário público. Tá? Do contrário, nós teríamos aí, né, um crime de ação penal privada, ou seja, um crime contra a honra, seja lá a injúria, a calúnia ou a difamação. Ademais, é um crime que não aí objetiva uma conduta determinada, pré-ordenada, então ele pode ser praticado de qualquer modo, né? E, como eu já disse, entende-se passível de cometimento por omissão, né? Pois, em caso, seria no máximo desobediência civil atípica, e para alguns causa supralegal de inexigibilidade de conduta diversa. Então, também penso aqui, de acordo com a doutrina, que seria difícil a configuração deste crime
né, de forma omissiva. Penso difícil, né? Vamos pensar que não é impossível, mas penso que é difícil praticar o desacato de funcionário público não fazendo nada. Então, acho difícil essa configuração. Nós temos aí o artigo 331 do Código Penal, e é importante falar um pouquinho mais sobre ele, né, que ele está inserido também no controle de convencionalidade, de acordo com o Pacto de São José da Costa Rica, que tornaria incompatível com a ordem jurídica brasileira a tipificação do crime de desacato, e de se ressaltar que há precedentes na Corte Interamericana de Direitos Humanos nesse sentido. O que vem dizer? Vem dizer o seguinte, vem dizer que o funcionário público, como qualquer outra pessoa, não deveria ter um tratamento, uma proteção específica contra o desacato. Tá? É isso que diz. Então, nós temos aí, na verdade, uma contrariedade entre o que diz o Pacto de São José da Costa Rica e o artigo 331 do Código Penal. Sobre esse tema, então, de liberdade de expressão, da qual o particular também teria liberdade de expressão contra o funcionário público, né? E a honra dos que exercem função pública foi tratado, por exemplo, no caso Herrera Ulloa versus Costa Rica, em que se destacou que as funções públicas devem se submeter ao maior escrutínio público, né? E, por exemplo, o Ricardo Canese versus Paraguai, né? Em que, tratando-se de informações publicadas no meio de uma campanha eleitoral, a Corte decidiu que o debate público está sujeito a uma maior margem de tolerância. Então, o que nós temos, na verdade, é que existe, sim, por parte aí da Corte e da Comissão Interamericana de Direitos Humanos, essa possibilidade aí de limitação, né? Essa possibilidade aí de permissão, né? De uma maior prática aí da expressão, né? Da liberdade de expressão, inclusive contra funcionários públicos. Porém, a Justiça brasileira, de acordo com a decisão do STJ, né? Após um julgado em sentido contrário, e uma de suas turmas firmou o posicionamento que subsiste a criminalização da conduta de desacato, pessoal. E nós temos, então, a jurisprudência tanto do STJ, como temos também precedentes do STF a respeito, né? O STF diz que foi recepcionada pela Constituição Federal de 1988 a norma do artigo 331, ou seja, que trata do crime de desacato. Então, essa divergência que nós temos entre a Corte Interamericana de Direitos Humanos e o nosso Código Penal ainda aí será matéria com certeza de discussão futura, se existe ou se não existe o crime de desacato no Brasil, pessoal. De toda forma, até onde estamos nesse momento, é uma norma que não foi considerada como inconstitucional e está então aí vigente, ou seja, para todos os efeitos, existe sim o crime de desacato no Brasil, por mais que a Comissão Interamericana de Direitos Humanos pense nisso de uma forma mais relativizada. Próximo artigo, 332, vamos falar um pouquinho sobre o tráfico de influência, né? Muito comum aí nos órgãos públicos brasileiros. E aqui nós estamos falando agora, né, não como nós vimos anteriormente da advocacia administrativa. Nós estamos falando agora de um crime praticado pelo particular contra o poder público, né? E o crime do tráfico de influência diz que é solicitar, exigir, cobrar ou obter para si ou para outrem vantagem ou promessa de vantagem a pretexto de influir em ato praticado por funcionário público no exercício da função. Então seria o particular agindo, interferindo aí no ato, né, do funcionário público, né, em favor de si ou para outrem. A pena é de reclusão de 2 a 5 anos. Então, aí, o tráfico de influência, ele é algo também... Ah, mas você não pode conversar lá, você não pode me indicar, né? Ah, você conhece a pessoa, eu vou prestar o concurso, né? Dá uma força lá para mim. Esse é o tráfico de influência que nós conhecemos. São pessoas aí da sociedade que têm, de fato, um contato com os gestores da coisa pública que vão interferir em benefício de alguém. O parágrafo único deste artigo, ele trata também que essa vantagem também é destinada aí ao funcionário público, né?
E quando nós analisamos esse tipo penal, nós temos aí algumas elementares bastante determinadas, como solicitar, exigir, obter e cobrar, né? Então, na verdade, o que se observa aí seria essa interferência direta do particular na administração pública em benefício próprio ou em benefício de alguém, né? Quando nós analisamos esse crime, fica aí denominado como venditio fumi, ou venda de fumaça, né? Ou seja, aquilo que tampa os olhos de alguém de alguma forma, né? Como forma de beneficiar outras pessoas. Então, o agente vende uma suposta influência que teria sobre um servidor público, daí a denominação de vender apenas fumaça, né? Vale recordar que é um crime de ventio fumi, dentre os delitos contra a administração da justiça, né? Que é a venda de influência praticada pelo agente que se referir a juiz, jurado ou órgão do Ministério Público, fumaça de funcionário da justiça, perito. O crime será de exploração de prestígio. O crime, tanto nas duas hipóteses aí, mas o que nós estamos estudando agora é contra a administração, é um crime comum, não por exigir qualidade específica do sujeito ativo para sua configuração, ele é doloso da mesma forma, ele é formal porque ele nos traz aqui as hipóteses em que o crime pode ser praticado, que é solicitar, exigir, cobrar, né? Enquanto obter, aí sim ele ele já promete um resultado material, né? Enquanto nós estamos diante aí, né, das outras hipóteses, né, solicitar, exigir e cobrar, você não tem um resultado efetivo. Mas a partir do que tem ali o termo obter já traz então um resultado efetivo. Então passa a ser um crime material e não mais um crime formal. Da mesma forma, ele é um crime que, dentre essas elementares que estão previstas, ele é um crime praticado aí de forma simples, né? E ele é, então, plurissubsistente, ou seja, ele é fracionado, motivo pelo qual ele admite tentativa, né? Motivo pelo qual ele aí pode ser, nos termos do artigo 14, né, do Código Penal, pode ser punido quando não atingir o objetivo independente da vontade do agente, ou por vontades alheias à vontade do agente, conforme diz lá o artigo 14 do Código Penal, pessoal. Corrupção ativa, né? Já falamos sobre concussão, já falamos sobre corrupção passiva e ambas são praticadas pelo funcionário público, né? A corrupção ativa ela é praticada pelo particular contra funcionário público. Então essa é uma diferença, né? Aqui, de acordo com o artigo 333, o tipo penal diz que oferecer ou prometer vantagem devida a funcionário público para determiná-lo a praticar, omitir ou retardar ato de ofício. Então aqui nós não vemos uma prática do funcionário público. O funcionário público ele vai responder se ele concordar, se ele ceder, aí ele será então responsabilizado. Até o momento em que alguém o oferece, nós não podemos aqui inferir ao funcionário público nenhuma prática de conduta ilícita, né? O parágrafo único ele vem dizer que a pena é aumentada de 1/3, se em razão da vantagem ou promessa o funcionário retarda ou omite ato de ofício ou o pratica infringindo o dever funcional, né? Então é um crime, o crime aqui ele está entre as elementares oferecer ou prometer, né? Logicamente é uma vantagem indevida ao funcionário público para que ele pratique um ato, omita ou retarde a prática de um ato. Então, para que ele, né, mais uma vez aí, pratique um ato, e é um ato que ele não deveria praticar, para que ele omita o seu ofício legal de praticar essa conduta, ou para que ele retarde, atrase aí a prática de atos. Então, é extremamente importante que nós possamos aí observar o que significa este crime, né? Como a análise que nós fazemos aqui, de acordo com a sua classificação, ele é um crime comum, ele é um crime doloso, ele é um crime formal, né? E é um crime plurissubsistente, ou seja, do qual aí admite a tentativa, ou seja, o artigo 14 do Código Penal. Se ele fosse um crime unissubjetivo, não admitiria tentativa, né?
sua consumação ocorre em um momento determinado no tempo, sendo classificado, não ocorre, perdão, a sua consumação ocorre em um momento determinado no tempo, sendo classificado então como crime instantâneo, né? Sendo classificado aí como um crime que, ao ser praticado, automaticamente ele já estaria aí então configurado, pessoal. Trago aqui ainda a jurisprudência do STJ e antes disso dizendo aqui que quanto ao elemento subjetivo específico do tipo, logicamente que esse aí é um crime doloso, né, praticado contra o funcionário público, né, que coloca o funcionário público ali numa condição de praticar uma ilegalidade. De acordo com a jurisprudência aí do STJ, diz que para a configuração do crime de consumação ativa é irrelevante a prévia solicitação ou aceitação do funcionário público, né? Tratando-se de um delito formal que se consuma no momento em que o benefício indevido é prometido para que o ato de ofício seja praticado com infração de dever funcional. Além disso, e esse é um precedente tanto do STJ quanto do STF. Então nós podemos ver que é um posicionamento já consolidado, né? Num outro recurso aqui, nós temos que em relação aos motivos do crime, a ganância e a intenção de obter lucro fácil constituem as elementares do delito de corrupção ativa. Então é ter a vantagem indevida, né, sobre, logicamente, ali um prejuízo alheio. E assim caminha aí a jurisprudência quando nós pensamos na corrupção, né? E um dos casos mais icônicos aí já ditos no Brasil é o caso do mensalão, né? Corrupção passiva e corrupção ativa foram aqui extremamente importantes. E nessa hipótese, aí o STF consignou ser necessária a menção do ato de ofício, cuja prática ou retardamento ou omissão se buscaria influenciar. Então, é um ato do qual o funcionário já deveria praticar. E aí o particular vem para que ele retarde, para que ele faça de outro modo ou para que ele não faça. E aí, então, nós estamos diante da corrupção ativa. Quanto à modalidade majorada deste tipo penal, né, nós temos lá, como nós já vimos, aumento de 1/3, no caso do funcionário público retardar ou omitir o ato de ofício ou praticá-lo infringindo o dever funcional, conforme disposto no parágrafo único, né? E em qualquer caso, se a conduta deve ocorrer em razão de vantagem ou promessa indevida feita ao funcionário público, pune-se de forma mais grave a conduta do agente se ele conseguiu corromper o funcionário público, obtendo o resultado. Então, a simples prática do ato já configuraria o delito. Se ele consegue, se o funcionário cede e pratica o ato solicitado, a pena então ainda é, logicamente, maior. Vamos para o crime agora de descaminho, já falamos um pouquinho sobre ele também, né? O crime de descaminho, pessoal, ele está muito mais ligado ao não recolhimento dos tributos do que o próprio objeto. Então não se trata de um bem ilícito, não se trata de um bem de entrada ou saída do país. Não se tratam desses bens que não podem ser importados, né? Tanto é que o artigo 334 fala ilidir no todo ou em parte o pagamento de direito ou de imposto devido pela entrada ou pela saída ou pelo consumo de mercadorias. Então aqui nós estamos diante de uma questão do não pagamento, né? De ilidir, de não pagar, de não cumprir aí com a obrigação, vamos pensar assim, tributária, ou seja, né, do pagamento do imposto. Essa é a prática do crime de descaminho. Então, o produto é ilícito? Não. Se pagar o imposto, eu posso importar, exportar ou consumir? Pode normalmente. A questão aqui é o não pagamento dos impostos ou taxas. Pena de reclusão de 1 a 4 anos. E aí tem a conduta equiparada, né? Não de acordo com o caput, mas também se considera como o crime de descaminho, conforme no parágrafo 1º, praticar a navegação de cabotagem, fora dos casos permitidos em lei, né? Praticar fato assimilado em lei especial a descaminho, vende, expõe à venda, mantém em depósito ou qualquer forma utiliza em proveito próprio ou alheio o exercício da atividade comercial industrial, mercadoria de procedência estrangeira,
que introduziu clandestinamente no país ou importou fraudulentamente, ou que sabe ser produto de introdução clandestina no território nacional ou de importação fraudulenta por parte de outrem. Então aqui, por exemplo, vocês vão lembrar aí daquela loja muito famosa que tinha em São Paulo, a Daslu, né? E ela era uma grande, pelo que se sabe, pelo que foi apurado, os produtos que eram vendidos lá, além de outros ilícitos, eram fruto também de descaminho, né? Importava de outros países sem o recolhimento do devido imposto. Então essa é a prática, tá? Tanto, né, a navegação de cabotagem, pessoal, o que significa isso? É o transporte marítimo desses produtos, né? Ou aquele dono lá da lojinha da esquina do 99 que vende esses produtos, sabendo que são produtos que não foram recolhidos os devidos impostos. Inciso 4º, adquire e recebe oculta em proveito próprio alheio no exercício de atividade comercial industrial, mercadoria de procedência estrangeira desacompanhada de documentação legal ou acompanhada de documentos que sabem serem falsos. E parágrafo 2º, equipara-se às atividades comerciais para efeitos deste artigo qualquer forma de comércio irregular ou clandestino de mercadorias estrangeiras, inclusive o exercido em residência. Então, quando nós falamos atividade comercial, né, se a pessoa vende lá de forma informal, na sua residência, sem empresa constituída, assim ainda responde pelo crime de descaminho. Parágrafo 3º, a pena aplica-se em dobro se o crime de descaminho é praticado em transporte aéreo, marítimo ou fluvial. Então, além da prática da conduta equiparada, aumenta-se a pena em dobro aí. O termo ilidir é frustrar, deixar de cumprir, deixar de pagar, né, o devido imposto sobre a prática deste crime. Tá? Mas lembrando, não se trata aqui de mercadoria ilegal. Se trata do modo ilegal da entrada ou da comercialização dessa mercadoria em território nacional. É diferente, né? E assim, de acordo com a classificação dele, ele é um crime comum, doloso, né, de forma livre, instantâneo, né, e plurissubsistente, ou seja, aquele aí que admite a tentativa. Como nós já vimos, existem formas equiparadas, né, que é aquela conduta que não descrita no caput, mas que também será responsabilizado de acordo com a lei, né? Inclusive, como nós já vimos, sendo uma atividade regular ou irregular ou clandestina. Então, tanto faz, não há necessidade de que seja aqui uma atividade regular para que este crime seja configurado. A forma majorada ela vem prevista aí no parágrafo 3º do artigo 334, né, quando diz que aumenta-se aí a causa de pena consistente na sua aplicação em dobro, né, no caso de ainda ser utilizado aqui o transporte aéreo, marítimo ou fluvial. Então, se esses meios de transporte são utilizados para a prática deste crime, a pena é aplicada em dobro. Efeito da condenação, pessoal, é importante falar sobre isso, né? Nós temos aí, por exemplo, o que diz a Lei 13.804 de 2019, que alterou o Código de Trânsito Brasileiro, a Lei 9.503 de 97, que fala um pouquinho sobre esses crimes, né? Como, por exemplo, aquilo que é dito lá no artigo 278-A, ou seja, crimes em decisão judicial transitada em julgado terá cassado seu documento de habilitação, será proibido de obter a habilitação para dirigir veículo pelo prazo de 5 anos, né? Então, tanto o crime de receptação, contrabando e descaminho, existem as consequências legais, seja para ali a apreensão, perda do bem, né, no caso do veículo, como também, né, como consequência aí desta conduta, a inabilidade, né, a inabilitação para dirigir veículo pelo prazo de 5 anos. Isso se aplica, né, ao arrais, no caso de barcos, de embarcações, ou o brevet, no caso de aeronaves. Competência de julgamento, de acordo aí com o STJ, para o julgamento do crime de descaminho, é a competência da Justiça Federal. Por quê?
porque esses produtos ou eles são importados ou eles são exportados. Então, desde que haja aqui a relação direta com um país do exterior, né, com outro país, a competência então é da Justiça Federal, já que o objeto, né, o bem, ou ele é introduzido ou ele é retirado do território nacional. Então, por isso que a competência para o julgamento desses crimes é da Justiça Federal. Crime de contrabando é um crime mais grave do que o crime de descaminho. Por quê? Porque, na verdade, a mercadoria é proibida. Essa, na verdade, é a maior diferença entre os dois. Aqui não importa, na verdade, nem a questão do pagamento do imposto, porque essa mercadoria não poderia ser nem importada e nem exportada. Ou ela não pode sair do Brasil, ou ela não pode entrar no país. Então, a gravidade do crime de contrabando está nisso. A mercadoria é proibida. E o crime de descaminho ele é mais leve exatamente porque a mercadoria não é proibida. Então, essa é uma grande diferença entre os dois crimes. Nós temos ainda aqui as formas equiparadas. Incorre na mesma pena, que é de reclusão de 2 a 5 anos, quem pratica fato assimilado em lei especial a contrabando, importa ou exporta clandestinamente mercadoria que dependa de registro, análise ou autorização de órgão público competente, reinsere no território nacional mercadoria brasileira destinada à exportação, vende, expõe à venda, mantém em depósito, qualquer forma utiliza proveito próprio ou alheio, no exercício da atividade comercial industrial, mercadoria proibida pela lei brasileira, adquire e recebe oculta em proveito próprio ou alheio, no exercício da atividade comercial ou industrial, mercadoria proibida pela lei brasileira. Pessoal, é importante nós pensarmos o seguinte: existem muitas mercadorias que são proibidas de serem importadas para o Brasil, mas estão direcionadas, estão ali descritas em outras leis, como, por exemplo, a lei de regulação das armas de fogo, como, por exemplo, a lei de drogas. Então, se, por exemplo, a pessoa faz entrar no Brasil uma arma ilegal, ela não está respondendo por contrabando, ela vai responder nos termos da lei de droga, da lei de regulação de armas de fogo. Se ela, por exemplo, faz entrar no Brasil drogas de qualquer espécie, aí estará também inserido na lei de drogas. Então tem que ficar muito atento também que nem toda mercadoria proibida que é importada é considerada como contrabando. Pode ser, por exemplo, tráfico internacional, de acordo com esses dispositivos legais também. Equipara-se a atividade comercial para os efeitos, como nós já vimos, tanto aquelas que são exercidas legalmente como clandestinamente ou de forma irregular. E também se aplica aqui a pena em dobro caso ocorra o transporte aéreo, marítimo ou fluvial. Tá? Então nós temos sem também aqui deixar de considerar o fato de que se isso acontecer também se aplica lá o Código de Trânsito e assim por diante. Olha um exemplo aí: trazer do Paraguai, por exemplo, cigarros lá produzidos, sem autorização de venda no Brasil. Isso é contrabando. Agora, por exemplo, se o cigarro foi produzido no Brasil, foi exportado para o Paraguai, eu vou lá e compro esse cigarro por um valor menor e trago ele para o Brasil, eu não estou falando de contrabando, eu estou falando de descaminho. Então, cigarro produzido no Paraguai não pode ser importado para o Brasil, é contrabando. Cigarro produzido no Brasil, exportado para o Paraguai e reintroduzido no Brasil sem pagar o imposto de cigarro brasileiro, aí é descaminho. Por quê? Eu tive um caso alguns anos atrás exatamente nesse sentido. Meu cliente, ele estava numa Scania trazendo 540 mil maços de cigarro do Paraguai. E inicialmente ele foi denunciado por contrabando. A questão é que esses cigarros eram da Souza Cruz. Então eles tinham sido produzidos no Brasil, tinham sido exportados para o Paraguai, então não eram cigarros ilegais. Acontece o seguinte, que comprar esse cigarro lá no Paraguai era mais barato do que comprar, era muito mais barato do que comprar direto aqui no Brasil para revender. Então os meus clientes compraram lá, introduziram ele em território nacional sem pagar imposto. Então estamos falando aí de descaminho e não de contrabando. Agora, produtos ilegais, aí sim
nós estamos diante de contrabando. Aí o crime é mais grave, né? Um outro exemplo que existe também, por exemplo, em Pacaraima, né, lá em Roraima, que atravessa a fronteira adentrando no Brasil os galões de combustível venezuelano, né? Mas e se for vendido, por exemplo, pela Petrobras lá na Venezuela? Então, ou seja, nós temos que analisar todas essas questões, né? Se é um produto que a lei autoriza a importação ou se é um produto que a lei não autoriza a importação. Então, se tem autorização legal para importar ou exportar, simplesmente não paga imposto, é descaminho. Se não pode ser importado ou exportado, trata-se de contrabando. O outro aspecto aqui é que não existe aplicação do princípio da insignificância com relação ao contrabando, né? E isso já foi decidido aí no tópico, no caso da análise do contrabando ou descaminho em relação a cigarros, em razão, logicamente, do dano, né, do mal que isso produz à saúde pública nacional. A principal diferença, então, entre contrabando e descaminho é, primeiro, contrabando, produtos proibidos, que dependem de uma autorização especial, como, por exemplo, cigarros, coletes à prova de bala, destilados de combustível. Descaminho, produtos cuja entrada é permitida, com o simples pagamento dos tributos. Exemplo, aparelho de celular, vestuário, brinquedos. Então vejam aí, né, a diferença latente entre o contrabando, o crime de contrabando e o crime de descaminho, né? Nós temos aí as formas equiparadas, conforme nós já falamos, de acordo com o parágrafo 1º do artigo 334-A. Né? Lembrando, pessoal, que nós tivemos uma alteração recente também aqui em relação ao artigo 334. Né? Antes, o crime de contrabando e descaminho eles vinham no mesmo artigo. Hoje, nós temos o crime de descaminho no artigo 334 e o crime de contrabando no artigo 334-A. E aí, então, né, essa conduta equiparada, ela vem prevista no parágrafo 1º do artigo 334-A. Então, esse é um outro aspecto também que nós devemos observar, né? A prática do fato assimilado, a importação e a exportação clandestina, né? A reinserção em território nacional de mercadoria brasileira destinada à exportação, no caso lá, por exemplo, ao cigarro, mas não é proibido importar, desde que tenha uma autorização, como eu disse, especial. Venda ou expõe à venda ou mantém em depósito esses produtos, ou ainda aquele que tem sob sua custódia, sob sua guarda, para o exercício da atividade industrial. Lembrando que a atividade industrial ou comercial, né, tanto faz se ela é regular ou se ela é irregular, né? Tanto faz se ela está legalmente constituída ou não. Então, esse é um outro aspecto, essa é uma outra hipótese que nós devemos aí observar, sem falar também da aplicação da pena em dobro, conforme nós já observamos, caso seja utilizado aí, né, para a prática deste crime, o transporte rodoviário, marítimo ou aéreo. Professor, Oi, pode falar. Existe uma cota que a gente pode comprar, no caso, né, que é mais raro, no Paraguai, sem precisar pagar o imposto, alguma coisa assim, que não Sim, caracteriza Flávio. tráfico? De produtos permitidos, né, de produtos permitidos, existe uma cota. Eu só não vou te falar com certeza. Eu sei que eram $300, em algumas hipóteses é $500. Eu só não sei agora qual é a distinção agora dessa Sim. cota, ou se passou de 300 para 500, mas existe uma cota de produtos permitidos, né, que você pode comprar, e você tem uma isenção no pagamento de imposto até esse limite. Só não vou te falar com certeza se são $300 ou $500 por pessoa. Tanto é que algumas pessoas vão viajar para o Paraguai, já vai em bastante gente dentro do carro para Isso. poder aí comprar com a cota do outro. Então é possível sim, existe uma cota de tolerância. Ah, perfeito, professor. Só depois a gente só pesquisa, eu vou pesquisar depois e te passo essa questão, se Tá. ainda é 300, se passou para 500, mas eu sei que existe uma cota sim, tá? Perfeito, obrigado. Eu que agradeço a pergunta. É uma questão extremamente importante que a gente fica com muita dúvida. Eu lembro quando eu fui viajar para fora,
a gente tinha essa dúvida. E alguns produtos, eu me lembro que não entrava na cota, né? Eu lembro que eu trouxe, quando eu fui para o México, eu trouxe tequila, eu trouxe algumas bebidas que não entravam na cota, porque eu comprava dentro do aeroporto e não entrava nessa cota aí de importação. Então tem isso também, né? E normalmente essa questão de produtos logicamente que é pela caracterização de produtos novos. Eu tenho muitos amigos que vão viajar, alguns parentes, por exemplo, eles não levam quase roupa. Por quê? Porque compensa comprar lá fora. Então eles já compram lá, é roupa que ele vai usando no dia a dia e acaba não sendo aí contabilizado como produto importado. Então tem todos esses detalhes aí que podem ser observados também, viu, Flávio? Pneus também, né? A pessoa ela vai Aí com o não carro, pode, troca tá? lá e vem, né? Pneu não pode. Existe uma legislação brasileira que é contra a importação de pneus. Sim. Pneu já entra no contrabando. Aí já não tem autorização, não tem cota para comprar pneu. Você pode ver que toda pessoa que vai trocar pneu no Paraguai faz de forma escondida. Ele Sim. troca lá, ou alguém passa com esse pneu para cá, ou suja o pneu. Pneu é contrabando, pneu não é desse caminho. Perfeito. Competência nós já falamos, é da Justiça Federal também, né? Segue o mesmo ritmo aí do descaminho, tá? Então, com relação ao contrabando, também é de competência da Justiça Federal, dada aí o fato de que tanto um quanto o outro, tanto o descaminho quanto o contrabando, estão ali envolvendo, né, algo que está além da fronteira nacional. Então, sempre é um produto que é ou mandado para fora ou introduzido em solo nacional. Então, por isso que é de competência da Justiça Federal. Pessoal, vamos lá agora para o artigo 335, que ele trata do impedimento, perturbação ou fraude de concorrência. Então aqui nós estamos falando também em alguma hipótese aí de algum tipo de certame público, né? Então olha só o que diz o artigo. Impedir, perturbar ou fraudar a concorrência pública ou a venda em astas públicas, promovida pela administração federal, estadual ou municipal, ou por entidade paraestatal. Afastar ou procurar afastar concorrente ou licitante por meio de violência, grave ameaça, fraude ou oferecimento de vantagem, pessoal. Já vi muito isso acontecer. Uma empresa chega na outra, e vocês já viram também isso aí pelas notícias, né? As empresas combinam quem vai ganhar aquela licitação, uma empresa ameaça outra empresa para que ela retire a proposta. Então, são praticados contra a efetividade do certame público, né? Então, nós temos aí como elementares impedir, perturbar ou fraudar concurso ou concorrência pública ou asta pública, né? Então, são pessoas que agem contra esses procedimentos que são realizados pelo poder público. A pena é de detenção de 6 meses a 2 anos ou multa, além da pena correspondente à violência. Tanto é que ele fala, olha aqui, promovida tal, por meio de violência, de grave ameaça, de fraude ou oferecimento de vantagem. Olha, você deixa essa licitação para mim, que eu deixo outra licitação para você que é mais vantajosa para você. Seria a prática desse crime, né? Aquele consórcio que nós vimos lá de empresas, de construtoras, como o Odebrecht e tantas outras, para fraudar os procedimentos licitatórios. Parágrafo único, incorre na mesma pena quem se abstém de concorrer ou licitar em razão de vantagem oferecida. Então, fora as outras hipóteses, se a pessoa aceita uma vantagem oferecida, também aqui incide nas penas combinadas para este tipo penal. Né? Além dessas questões, pessoal, nós temos que observar também aí o disposto, logicamente, na lei de licitações, na lei 8666/93. Lembrando que nós já temos uma nova lei de licitações, né, depois da lei 8666, mas ainda nós estamos numa fase de transição, tá? Além disso, nós temos aí, então são crimes específicos também lá, de acordo com a lei das licitações. E aí vocês lembrando que a lei especial se sobrepõe sobre a lei geral, tá? Então vai depender também dessa observação do que dispõe a lei especial sobre essas mesmas condutas. Então, se tratar do mesmo tema, nós vamos ter a prevalência da lei especial
sobre a lei geral. Sobre a classificação desse crime, ele é um crime comum, pode ser praticado aí por qualquer pessoa, ele é um crime doloso, não há aqui a modalidade culposa, sem a intenção, né? Também é um crime formal, já que ele não exige um resultado. A simples conduta, a simples prática do indivíduo, por si só, já configura aqui. Além disso, ele é um crime plurissubsistente, do qual, então, admite aí a tentativa. Inutilização de edital ou de sinal, né? Então, olha aqui, dentre o que nós já falamos no tema anterior, no tipo penal anterior, o artigo 336 ele vem para complementar, né? Quando ele diz que rasgar ou de qualquer forma inutilizar ou conspurcar edital afixado por ordem de funcionário público, violar ou inutilizar selo ou sinal empregado por determinação legal ou por ordem de funcionário público, para identificar ou serrar qualquer objeto. Detenção de 1 mês a 1 ano ou multa. Então aqui o que nós temos, pessoal? Aquele ato de revolta, aquele ato ali que a pessoa pratica sem pensar nas consequências, né? O que vai mudar ele rasgar o edital? Não muda nada, vai lá, imprime o edital, publica o edital e não muda nada, né? Mas é o ato contra ali a legalidade da administração pública, né? É como se fosse contra a honra da administração pública, né? Então nós temos aqui tanto a hipótese de rasgar, inutilizar, conspurcar, né, que é sujar, manchar, ou violar aí, né, algum tipo de selo que exista aí nesse procedimento. Então, quando nós analisamos esse tipo penal, nós vamos ver que é um tipo penal não tanto comum no seu acontecimento, tá? Bom, pessoal, vamos lá, olha só. Outro tipo penal, recentemente eu emiti um parecer, fui procurado para dar um parecer sobre um caso semelhante a esse, que é subtrair ou inutilizar total ou parcialmente livro oficial, processo ou documento confiado à custódia de funcionário em razão de ofício ou de particular em serviço público, né? Pena de reclusão de 2 a 5 anos, se o fato aí não constitui crime mais grave. Então, normalmente aqui nós temos sim um fato mais grave. É difícil a configuração do crime só nesses termos. Normalmente, né, essa subtração, essa inutilização aí de livro oficial, de processo ou de documento confiado à custódia de funcionário público, ou em razão do ofício, ou de particular em serviço público. Então, o particular que age contra o funcionário público, o particular que age contra outro particular que presta ao serviço público, né? Aí, logicamente, agindo contra livro oficial ou documento, né? Que são, logicamente, de interesses públicos. Então, quando isso acontece, é onde o crime aí se vê efetivamente praticado. É um crime, como eu já disse, comum, né? Tendo em vista que não existe uma qualidade especial da pessoa, cuida-se de um delito expressamente subsidiário, como se nota na previsão do seu preceito secundário. Por quê? Porque há a possibilidade de ser um crime mais grave. Se for um crime mais grave, esse delito nem é considerado, ele vai ser punido pelo crime mais grave, né? Isso pode ser o iter criminis para um crime fim. E aí, logicamente, que não se pune o iter criminis, só pune o crime fim, né? Mas, havendo aqui somente essa conduta e não havendo um outro objetivo posterior, ele é um crime doloso, né? Além disso, é um crime de forma livre, não há aqui nenhum método específico, né? É um crime instantâneo também, porque com a subtração, com a utilização, o crime já está concluído. É um crime plurissubsistente, porque ele pode ser fracionado, o que então aí admite a tentativa na prática deste crime, pessoal, né? Bom, sonegação de contribuição previdenciária, pessoal, é um crime extremamente grave, né? É um crime da qual o indivíduo particular, né, pratica um crime tanto contra o seu funcionário, bem como contra a administração pública em geral, né? Porque olha só, artigo 337-A, suprimir ou reduzir contribuição social previdenciária e qualquer acessório mediante as seguintes condutas. Então nós temos muitas condutas nesse sentido, né?
Omitir de folha de pagamento de empresa ou de documento de informação previsto pela legislação previdenciária, segurados, empregados, empresário, trabalhador avulso ou trabalhador autônomo ou este equiparado que lhe prestem serviços. Então, ou seja, né, alguém ali emite essas informações para não recolher essa verba previdenciária para essas pessoas determinadas. Né? Deixar de lançar mensalmente nos títulos próprios da contabilidade da empresa as quantias descontadas dos segurados ou as devidas pelo empregador ou pelo tomador de serviço. Em muitos casos, né, nós temos também lá o crime de apropriação indébita previdenciária, onde esse valor é descontado do funcionário, não é repassado para o INSS. Aqui o que se observa não é aquela conduta, né? Importante dizer, é simplesmente a supressão não se recolhe ou se reduz o valor recolhido, tá? É diferente a análise quando nós observamos aqui. Inciso 3º, omitir total ou parcialmente receitas ou lucros auferidos, remunerações pagas ou creditadas e demais fatos geradores de contribuições sociais previdenciárias. Pena de reclusão de 2 a 5 anos e multa. Né? E aí nós temos o parágrafo 1º, que é extinta a punibilidade do agente se espontaneamente declara e confessa as contribuições, importâncias ou valores e presta a informação devida à Previdência Social, na forma definida em lei ou regulamento, antes do início da ação fiscal. Então, se essa pessoa, verificando essa irregularidade, confessa e paga o que não foi pago com multas e acréscimos, não há que se falar na prática do ilícito. Então há essa possibilidade aqui, né, de causa extintiva da punibilidade. Porque, pessoal, quando se fala de imposto, a importância é o pagamento dele. O Estado não quer saber o que você fez, quer saber o seguinte: você reconhece e paga, não há que se falar aqui em prática de ilícito. Nós temos ainda o que diz o parágrafo 2º, né, que é facultado aqui ao agente, se ele for primário, de bons antecedentes, né, de que ele haja dessa forma, ou seja, né, o valor das contribuições devidas exclusivamente acessórios seja igual ou inferior àquela estabelecido pela Previdência Social administrativamente, como sendo mínimo para o ajustamento das execuções fiscais. Então aqui está dizendo assim, olha, se for tão pouco o valor que não compensa entrar com a execução fiscal, também se observa dessa forma, né, essa facultatividade que existe. No parágrafo 3º, se o empregador não é pessoa jurídica e a folha de pagamento mensal não ultrapassa R$ 1.510, o juiz poderá reduzir a pena de 1/3 até a metade, ou aplicar somente a pena de multa. E o parágrafo 4º, o valor a que se refere o parágrafo anterior será reajustado nas mesmas datas e nos mesmos índices do reajuste dos benefícios da Previdência Social. Então é um valor que foi estipulado, mas logicamente ele vai ser aí atualizado ano a ano, tá? O núcleo do tipo aqui é suprimir ou reduzir, então as elementares estão dentre esses dois tipos, né? Ou não pagar ou pagar menor, é isso que nós estamos observando, tá? Então, pela omissão de funcionários ou de empresários, em razão dos lucros, em razão da movimentação, em razão da folha de pagamento, é o que se observa. Nós temos aí jurisprudências no sentido, como por exemplo aí o entendimento pacificado pelo STF e o STJ, né, de que na esteira de jurisprudência de ambas as cortes pacificou o entendimento que os crimes de sonegação e apropriação indébita previdenciária, a exemplo dos delitos previstos no artigo 1º da Lei 8.137 de 1990, também são materiais. E por essa razão, os ilícitos em questão não se confundem enquanto não lançados definitivamente o crédito previdenciário, que também impede o início da contagem do prazo prescricional. Então, pessoal, aqui esse tipo penal, ele insere aí, ele também aborda legislações federais, como, por exemplo, a Lei da Aposentadoria, né, que é a Lei 8.137 de 1990. E lá nós temos o crime também de apropriação previdenciária, né, de apropriação indébita, né, previdenciária. Aqui ainda, ultrapassando a jurisprudência, fica aí só para conhecimento de vocês, nós temos a extinção da punibilidade quando o pagamento ele é efetivado, né? E, logicamente, aí nós temos a resolução do problema, ou seja, o Estado não tem nenhum prejuízo quanto ao pagamento dos
dos impostos, das contribuições. Né? Lembrando aí que atualmente o valor mínimo limite para o ajuizamento de uma execução fiscal é em torno aí de R$10.000. Então, abaixo disso, teria aí a possibilidade de ter aí uma causa extintiva de punibilidade. E outros temas vêm aí de encontro também quanto a essas questões. Né? Por exemplo, a Lei 10.684/2003, de que não há limite temporal para a suspensão da punibilidade pelo parcelamento de débito tributário, nem mesmo para a extinção da punibilidade em caso de pagamento integral. E, logicamente, vocês verão mais sobre isso nas aulas de direito tributário. Aqui, passando um pouquinho aqui por essas questões mais específicas, fica aí só como a título de conhecimento, chegando aí, então, ao nosso último tópico de análise, que seria a causa de diminuição de pena, como nós já vimos, conforme lá prescrito no parágrafo 3º do artigo 337-A, que prevê se o empregador não for pessoa jurídica. Pessoal, é importante falar sobre isso, né? Se for uma pessoa física, lá com a sua funcionária dentro de casa, por exemplo, e o pagamento mensal não ultrapassar 1.510, ou seja, hoje ainda inferior ao salário mínimo, o juiz poderá reduzir a pena de 1/3 até a metade, ou aplicar somente a pena de multa, né, cumprindo aí os requisitos onde há um direito subjetivo do acusado, ou seja, de poder em relação à atuação do juiz. Então, não é um direito objetivo, mas é importante que seja analisada essa possibilidade, né, que o juiz tem essa faculdade, que o juiz tem. Tanto é que fala que o juiz, voltando aqui, fala que o juiz poderá, né, não é um direito subjetivo do indivíduo. Pessoal, e assim nós terminamos então o nosso conteúdo programático, né? Como eu já disse no início da nossa aula, eu encaminharei aí para a Camila, para o Flávio depois, o link sobre o trabalho de direito penal. O calendário de provas já foi aí divulgado para vocês? Dia 2, Sim, professor. Então, beleza, pessoal. Qualquer dúvida, tá, com relação ao horário que a prova será aplicada, qualquer dúvida com relação a isso, aí vocês entrem em contato com a coordenação, tá bom? Eu vou aplicar a prova conforme está especificado lá no calendário. Então, caso alguém tenha alguma dúvida, né, acho que não foi nessa sala, mas na prova da V1, professor, mas não está escrito lá o horário. Bom, mas você vai compreender se é no primeiro horário, se é no segundo horário, de acordo com o que foi divulgado pelo calendário de provas, tá? Mas se alguém tiver alguma dúvida, por favor, aí, procura a coordenação, que tudo será esclarecido, pessoal. Alguém tem alguma dúvida? Alguém gostaria de fazer alguma pergunta sobre o conteúdo de hoje? Professor, eu consultei aqui, ó, em relação à cota. Sim. Via terrestre é $500. Certo. E via aérea é 1.000. Maravilha, então. Então teve uma atualização aí, a cota foi aumentada, o que, né, querendo ou não, hoje nos ajuda aí. Para nós é muito dinheiro. Lembrando que pelo preço que está o dólar, né, $500 ou $1.000 vai gerar muito dinheiro para nós, mas não compra muita coisa lá fora, não, dado o poder, a perda de poder aquisitivo para nós hoje. Uhum. Então não dá para trazer muita coisa não, pessoal. É só lembrancinha para os parentes mesmo. Não tem como trazer muita coisa em viagens, não. Pessoal, sendo assim, fiquem com Deus. Um forte abraço a todos, né? E aí nós vamos nos falando aí durante a próxima semana. Nós vamos ver como é que nós vamos fazer aí na próxima semana com relação às nossas aulas, um plantão de dúvida, tá bom? Com relação à aula de amanhã, é o período que nós temos aí reservado para que vocês possam responder ao trabalho sobre o Estatuto do Idoso. Então, tecnicamente, nós não teremos aula, mas eu estarei à disposição de vocês, caso vocês tenham alguma dúvida, tá? E agora, então, já está cumprido o nosso conteúdo programático de acordo com o nosso plano de ensino, pessoal. Fiquem com Deus, um forte abraço e até mais. Fica com Deus, professor. Um abraço, até mais. Tudo de bom. Boa noite. Valeu, doutor. Boa noite. Muito obrigado. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.